Bom, a gente volta a falar sobre a morte de Olavo de Carvalho. Entre as pessoas que prestaram homenagens, o deputado federal do PSC do Paraná, Paulo Eduardo Martins. Deputado, muito obrigado mais uma vez por atender aqui a Jovem Pan. E eu começo perguntando, o senhor acha que a influência dele no atual momento político do Brasil, qual foi? O que o senhor podia falar para a gente? Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês, mesmo nesse momento um tanto difícil para quem teve contato com o professor Olavo, sofreu influência de sua obra. O cenário atual no Brasil, seja político e também cultural, tem influência direta do Olavo de Carvalho. A obra do Olavo ali nos anos 90 começa a fazer uma contestação de todo o status quo político e cultural. Ela desperta pessoas, e faz com que essas pessoas tenham contato com outros autores, não só com o pensamento do próprio Olavo, mas com uma outra linha de pensamento, até então ausente no Brasil, como Russell Kirk, Eric Weigel e tantos outros, que aí acaba formando um núcleo duro que, com acesso a linhas do conservadorismo, acesso à atuação política baseada em Antônio Gramsci, que uma parte da esquerda exerce no Brasil. Então, isso acaba criando também uma espécie de consciência de política e entendendo como a luta política como uma defesa da liberdade. Isso tem impacto, inclusive, eleitoral. Portanto, a obra do Olavo de Carvalho, ela fez enorme diferença no nosso atual cenário, com toda certeza. Deputado, por que o escritor tinha tantos fãs, tantos seguidores? No que ele se diferenciava e no que ele se igualava, de que forma ele se identificava com o presidente Bolsonaro na história? Primeiro, o Olavo tinha uma forma de se comunicar que ela causava um choque, uma forma forte, incisiva, e para o bem e para o mal, ele acabou adaptando uma linguagem usando termos de provocação mesmo, como técnica de comunicação. Tá? Se você pega vídeos necessariamente do Olavo há 20 anos e pega os mais recentes, especialmente essas coisas curtas que ele usou em redes sociais, você tem formas de se comunicar diferentes. Ele queria atingir uma massa maior e assim ele conseguiu. Então, ele tinha um conteúdo muito interessante, de qualidade, para quem estava afim de estudar e tinha curiosidade, e aí ele conectou esse conteúdo através de uma linguagem que ele despertava as pessoas. Então, ele acabou tendo vários seguidores. Se você for pensar como um filósofo, na história da filosofia, imagine um grande filósofo da antiguidade com acesso a redes sociais. É uma coisa... como ele usaria, né? E o Olavo acabou usando. Quem não conhece a obra dele, julga o Olavo pelo que ele postou apenas nas redes sociais. E não é, a obra dele está nos livros. Ali era uma técnica de comunicação, uma forma de comunicação, outro ambiente de comunicação. Então, o Olavo acaba tendo muitos seguidores e também muitos detratores, porque ele é um pensamento de contestação. E aí, quem é contestado reage. Deputado, agora as perguntas dos nossos comentaristas. Você, Diogo Schelp. Deputado, qual é, na sua opinião, ainda a influência de Olavo de Carvalho no governo Bolsonaro? A gente sabe que essa influência foi muito grande no início e hoje, como é? Eu entendo que há pessoas que, no seu processo de formação, tiveram a influência do Olavo de Carvalho. Não necessariamente a influência do Olavo diretamente como uma figura que ligue para o presidente e ajude na tomada de decisões. O próprio Olavo, há pouco tempo, participei do programa Conserva Talk, tive uma participação rápida, tive um problema de conexão, mas deu para ouvir o Olavo falar, olha, eu falei com o presidente 3 ou 4 vezes por poucos minutos em cada uma delas. Eu não aceito esse rótulo de guru, esse tipo de coisa. Agora, que houve muitas pessoas com acesso ao pensamento do Olavo de Carvalho, tiveram essa influência da sua formação, do pensamento do Olavo de Carvalho, que acabaram sendo pessoas influentes no governo, assumindo cargo do governo, sim, isso acontece e é natural que seja. Como eu falei aqui na primeira intervenção, o pensamento do Olavo influenciou e criou uma massa de eleitores que acabou formando um núcleo duro, que sim, acabou votando no Jair Bolsonaro e foi o núcleo duro de sua militância.
Isso é um fato. Então, a influência no governo ela é indireta, né? O próprio Olavo sempre rejeitou ali a figura de guru. Inclusive sobre isso, deputado, a gente separa aqui um trecho de uma entrevista. Durante uma conversa, ele falou sobre o apoio a Jair Bolsonaro e disse que política não é luta entre ideias. Acompanhe. O que tem de fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro porque ele faça isso, mais aquilo, outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, não. Eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos. Então você tem que saber, não o que abstratamente e genericamente você está apoiando, mas quem você está apoiando. Quem? A pessoa ou o grupo determinado. Tem que parar com esse negócio, vamos dizer, essas concepções ideológicas gerais que não levam a parte alguma. Você saber que você é conservador não quer dizer que você sabe o que você vai fazer no momento decisivo. Deputado Paulo Martins, e essa fala de Olavo de Carvalho? O Olavo está fazendo uma reflexão sobre a pessoa como meio de ação normal da luta política. Assim como, e tentando fazer um contraponto às forças de esquerda, obviamente. As forças de esquerda não ficam cobrando as incoerências do Lula. Elas vão e apoiam o Lula, mesmo no crime, num exemplo extremo. Então, eu entendo que é nesse sentido que ele está colocando. E, olha, tem aí o governo, há uma outra força de outro lado e a gente tem que se apoiar esse cara, que esse cara é o meio de ação. Não é nada mais do que isso. Só pergunta agora, Cristina Grêmio. Deputado, bom dia. Eu estava lendo vários dos comentários, repercussões nas redes sociais. Vou deixar aquele discurso de ódio todo de lado, porque isso é deplorável, a gente não deve nem enaltecer essa militância raivosa. Mas muita gente, mesmo sem conhecer a obra, mas das que veem valor, obviamente, nesse grande pensador brasileiro, falando que o grande mérito de Olavo de Carvalho foi tirar o brasileiro da letargia. E aí, considerando, obviamente, o que pesquisas já mostraram, que a maior parte da população é conservadora na sua maneira de ver a vida, ao menos. Você concorda com isso? Acha que o brasileiro saiu da letargia ou ao menos começou a ser instigado a partir das provocações de Olavo de Carvalho? Não tenho dúvida disso. Uma boa parte, sim, com toda certeza. É só você fazer uma pesquisa no teu próprio ciclo pessoal. Você vai ver que pessoas que há 10 anos elas tinham uma postura em relação à política, à cultura, e elas tiveram acesso ali a algumas provocações do Olavo, provocações no bom sentido, né? Elas mudaram, elas passaram a enxergar, ver a necessidade delas agirem ou se inteirar, buscar informações, tentar furar uma bolha, seja aquela bolha anterior ou hoje existem outras bolhas mais modernas, que aí é uma outra nível de discussão, mas o Olavo teve esse papel, sim. E é bom que essas pessoas que têm honestidade intelectual reconheçam isso. Isso é uma realidade. Hoje, falar bem do Olavo passou a ser passaporte para fazer parte de um clube, mesmo sem ler a obra, tem esse lado também. E falar mal do Olavo também passou a ser o passaporte para fazer parte de um clube, o que é horroroso, mas é uma imposição praticamente dessa realidade aí de redes sociais, de algoritmo, né, de polarização, que eu não acho a polarização necessariamente ruim, mas do jeito que ela está hoje, ela é ruim, porque você implica em negar algumas coisas para poder fazer parte do grupo, ter um senso de pertencimento. E críticos do Olavo e também pessoas que se dizem fãs do Olavo sem lê-lo, fazem parte desse mesmo fenômeno. Estamos conversando com o deputado federal do PSC do Paraná, Paulo Eduardo Martins, falando sobre a morte de Olavo de Carvalho. E eu faço a próxima pergunta, deputado, mas nós teremos um intervalo no rádio, a gente continua na transmissão da TV, e aí durante a sua resposta eu vou ter que interrompê-lo, às vezes se ele tiver que voltar para o rádio, mas eu pergunto para o senhor o seguinte, em relação ainda às relações com o governo, ele ficou muito taxado com essa relação com o governo? Então a gente continua aqui na TV Jovem Pan. Deputado. Agora, 9 horas. Repita. 9 horas. Rede Jovem Pan News.
Agora sim, deputado Paulo Eduardo Martins, em relação a essa ligação dele ainda com o governo, porque Olavo de Carvalho é anterior, obviamente, ao governo Jair Bolsonaro, mas ele fica muito marcado em relação a isso e muitas vezes por isso ele é incompreendido? Muito anterior ao governo, né? Eu entendo que grandes obras do Olavo, como a nova era da Revolução Cultural, o Imbecil Coletivo, são dos anos 90. Nem se havia perspectiva de governo Bolsonaro ou de coisa assim. Como muita gente que tem acesso à obra do Olavo acaba se tornando parte militante do governo Bolsonaro, e até os filhos do presidente, né? Tanto o Eduardo como o Carlos, principalmente, passam a ser servidores do Olavo e citaram o Olavo de Carvalho acaba levando um carimbo muito grande ali de algo reduzido ao chamado bolsonarismo, né? Sem dúvida, isso vai ser necessário um tempo para ver um descolamento aí de governo, dessa geração militante, para fazer o devido julgamento da obra do Olavo de Carvalho, que é uma pena. Deputado, nesses últimos dias, Olavo de Carvalho vinha sendo investigado pela Polícia Federal com relação à disseminação de fake news. O escritor se posicionava sobre esse assunto? Não me lembro de algum posicionamento sobre esse assunto específico. Ele já é nessa fase final, né, do Olavo. Mas a Polícia Federal está investigando todo mundo por qualquer coisa, né? O que também é uma pena. Bom, então a gente conversa aqui com o deputado Paulo Eduardo Martins, falando mais sobre a morte de Olavo de Carvalho, e a gente não tem ainda informações nem sobre a forma como vai se dar agora, se ele será trazido, o corpo será trazido aqui para o Brasil, ou também ainda sobre a causa da morte. Bom, deputado, olha, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela sua gentileza com os ouvintes espectadores da Jovem Pan e bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, sucesso à Jovem Pan. Obrigada, sucesso também. Agora